A paz do Senhor, pré-adolescentes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui ministrando mais uma aula para vocês. Eu espero que você já tenha tomado seu café da manhã, esteja aí acordado. E para ver se você está acordado mesmo, coloca aqui no chat ou lá nos comentários, eu estou aqui, #cheguei, meu apelido, meu nome, o que você quiser. Uma hora para você ficar à vontade, ok? Bom, agora que você está aí, eu quero trazer uma novidade para você. Aqui nesse vídeo, durante a aula, vai aparecer essa figurinha aqui. E toda vez que essa figurinha aparecer, você vai anotar, ok? E no final da aula, eu vou perguntar para você quantas vezes essa figurinha apareceu. Se você me der a resposta exata, você vai ganhar um prêmio. Lembrando que essa primeira figurinha que apareceu não está valendo. Está valendo a partir de agora. Quem chegar atrasado, gente, vai estar perdendo a figurinha. Então, por isso que é muito importante não chegar atrasado nas aulas, beleza? Seguindo a nossa aula, então, como eu já saudei vocês, né, eu quero pedir para que vocês estejam curtindo esse vídeo, enviando para os seus amigos, seus familiares, tá bom? E deixando um comentário aqui embaixo, que é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante, que é bom para que outras pessoas assistam também, tá bom? A nossa aula de hoje tem por título o funcionamento da igreja. Nós estamos na lição de número 10. E aí, né, fui convidada a trazer essa aula para vocês, porque além de ser professora da EBD, para quem não sabe, eu também sou secretária da igreja. Prazer! Vamos orar então para iniciar a nossa aula? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, nós queremos te agradecer, te louvar por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nós te amamos, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos e desejamos de todo o coração conhecer mais de ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém! Bom, agora é a hora do desafio. Vamos ver quem conta primeiro. Valendo! 1 Tessalonicenses 5. Vamos ver quem vai encontrar primeiro. 1 Tessalonicenses 5, hein? Corre, corre, corre. Colossenses, Tessalonicenses. Ah, acho que eu perdi. Certamente. Eu encontrei, está na página 394. Se alguém encontrou antes de mim, vai ganhar um prêmio, pode me cobrar. Eu estou acompanhando o chat, vou estar de olho. Não vale só falar achei, tem que colocar a página. Eu tenho que colocar a página. Quem colocou a página primeiro vai ganhar aí um prêmio, beleza? Página 394, nós vamos ler o versículo 12 e o versículo 13. E eles dizem assim: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Bom, vocês vão entender um pouquinho melhor por que a lição escolheu esse versículo para estar falando aí sobre o funcionamento da igreja no decorrer dessa aula. Mas primeiro a gente vai fazer um apanhado geral, tá bom? Vocês já sabem que a igreja, ela é um corpo. Vocês sabem que a igreja é a noiva de Cristo. Vocês sabem que a igreja, ela é espiritual, ela é universal. Então, apesar de existir igrejas em vários lugares do mundo, ela é uma única igreja só, foi comprada, remida e aguarda a volta de Cristo. E hoje vocês vão aprender também que a igreja, além disso tudo, ela também é uma instituição, ela é uma organização. A igreja, ela está localizada num local, ela tem um endereço físico, ok? Além de ser espiritual, ela também é física. Ela tem uma administração e muitas demandas. E hoje vocês vão conhecer
um pouquinho dessas demandas da igreja, para que quando vocês ouvirem alguém falando alguma bobeira, vocês possam ajudar essa pessoa, ok? Então vamos lá. Bom, vocês já sabem que a igreja, ela é espiritual e ela é física e ela segue várias regras. Onde estão essas regras? Quem disse que está na palavra de Deus, acertou. Quem disse que existem regras também fora da palavra de Deus, também acertou. E eu vou explicar. Calma. Quando o povo estava lá no deserto, Deus enviou várias leis. Leis cerimoniais, leis rituais e leis também que eles deveriam seguir como leis morais. E o povo, eles obedeciam essas regras. Então, tinha o templo em Jerusalém, tinha as regras acerca dos sacrifícios, tinha as regras acerca da oferta. Depois que Jesus vem e dá o início ali, né, a nova igreja, já não é mais aquela igreja judaica, né, aquele templo judaico, mas sim os cristãos, né? Vocês não devem pensar que ficou tudo perdido, como se tudo que foi escrito para trás tivesse que acabar e não funcionasse mais. Não é bem assim. A palavra de Deus mesmo diz que Jesus, ele não veio para mudar a lei, nem para tirar um tio, ele veio para cumprir. E depois que Jesus ele cumpre toda a lei ela continua valendo, mas com algumas ressalvas. Por quê? Nós seguimos as leis morais do Antigo Testamento, mas existem leis que foram estabelecidos para eles, como, por exemplo, comer carne de porco, alguns peixes com escama, guardar o sábado, que nós não guardamos mais, porque eram leis que estavam lá para aquele tempo, ok? Mas várias outras leis ficaram e nós seguimos, tanto como os 10 mandamentos lá, né? Nós devemos amar somente o Senhor nosso Deus de todo o coração, honrar o nosso pai e a nossa mãe. Tudo isso continuou na igreja. Tá, mas e aí? E as leis e as regras de organização ficaram esquecidas? Não. Mas elas foram, de certa forma, adaptadas. Vou explicar para vocês. A igreja inicia, Jesus, ele já cumpriu, ele já morreu, ele já ressuscitou. Então, não tem por que mais a igreja ir lá e matar um animal, como um sacrifício que apontava para o sacrifício de Jesus, porque ele já tinha feito aquilo. Então, não tinha necessidade daquele povo seguir aquela lei mais, ok? Não tinha necessidade da igreja seguir aquela regra, fazer um ritual ali de sacrifício, uma oferta ao Senhor. Todas aquelas coisas que estavam no Antigo Testamento, que apontavam para Cristo, servem para nós até hoje, para a gente entender a organização do Senhor, para a gente entender ali a sombra daquilo que havia de vir, para a gente entender a seriedade, para a gente pregar a palavra de Deus. Mas hoje nós não precisamos mais estar ali sacrificando um animal, porque nosso sacrifício perfeito já foi sacrificado por nós, e o seu nome é Jesus. Mas aí, como a igreja iniciou, e não pense vocês que era em qualquer lugar, não, era numa casa específica, com irmãos específicos, havia um controle, um registro de quem ia pregar, de quem ia louvar, existia um registro de quem precisava de ajuda financeira, quem era viúvo, quem era solteiro, era uma coisa muito bem organizada. E aí, como era algo novo, lógico que surgiu vários ali desafios na igreja do primeiro século, né? E é por isso que Paulo, em maioria das cartas que ele escreve, ele dá ordens para a igreja. Então, Paulo, por exemplo, aos Coríntios, ele diz como que funciona o culto, ele diz que o culto tem que ser ordenado, ele fala como funcionará a Santa Ceia, ele fala sobre o cuidado com as viúvas, ele fala com Timóteo, ele fala com Tito, ele fala em diversas cartas princípios que nós temos até hoje, que nós seguimos até hoje, sobre o bom funcionamento da igreja. Então, ali o Novo Testamento veio estabelecendo várias regras, ok?
tanto espirituais como administrativas. Mas existem outras regras também que não estão expressamente descritas aqui no livro, mas que nós seguimos. Por exemplo, a igreja é uma instituição, é uma organização, portanto, ela precisa ter um registro aqui no lugar onde a gente mora. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, nós faríamos um registro nos Estados Unidos. Nós estamos no Brasil, nós estamos no estado do Espírito Santo, então nós temos que ter um registro aqui estadual. Ó, nossa igreja existe, então nós temos um CNPJ. É um número de identificação que pertence à nossa igreja. E isso está estabelecido por lei. Então, nós como igreja, nós temos que prestar contas de entradas, de finanças, saídas. Nós temos que prestar contas de quem trabalha na igreja, de quem faz cada coisa. Nós temos que prestar contas da organização que fazemos. Então, nós somos responsáveis civilmente pelas pessoas que estão aqui, pelas crianças que estão na sala de aula. Então, a igreja, além de estar ali, sobre o domínio da palavra de Deus, obedecendo tudo que está aqui na palavra de Deus, ela também precisa seguir uma série de regras estatais, série de regras do Estado. Calma, eu sei que pode estar um pouco confuso, mas eu vou explicar para você bem explicadinho. Ó, nós, como qualquer outro cidadão, nós precisamos seguir regras. Então, a lei fala bem assim, ó, você não pode andar a mais de 80 km por hora aqui nessa BR. Então, nós, de forma alguma, vamos desobedecer. Não é verdade? Então, nós, como cidadãos, não está escrito aqui na Bíblia que a gente tem que andar 80. Mas está escrito aqui na Bíblia que nós temos que respeitar as autoridades. Quer um exemplo disso? Jesus, quando os fariseus ficam lá questionando Jesus, tentando alguma acusação contra Jesus, eles falam, e a gente tem que pagar imposto a César, que era o governador da época, E Jesus pega ali uma moeda, mostra para eles quem estava na moeda, quem tinha o poder naquela época, e ele diz, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando para eles que nós temos que obedecer às nossas autoridades. Pedro também diz, nós temos que nos submeter à nossa autoridade. Com o nosso exemplo, as pessoas irão se envergonhar, eles irão ficar impressionados. Mas quero fazer aqui uma ressalva para vocês que nós obedecemos às autoridades no limite da palavra de Deus. Então, se algum dia existir alguma lei que contrarie a palavra de Deus, nós não somos obrigados a obedecer essa lei de forma alguma. Então, se existir uma lei falando que nós temos que matar outra pessoa, nós temos que abortar, nós temos que usar drogas, de forma alguma nós faremos isso, porque isso contraria os princípios da palavra de Deus. Então, a igreja, ela segue leis e regras aqui da terra que não contrariam a Escritura, que não contrariam a palavra de Deus. E essas leis estão aí para ajudar, para proteger a igreja e também para proteger o Estado, ok? Por isso que o primeiro tópico da sua revista diz assim, a igreja respeita as leis, e o segundo diz, a igreja paga contas. Pessoal, nós temos aqui o nosso tesoureiro, o pastor Evander. Ele é responsável, por receber os dízimos, os votos, receber as ofertas dos irmãos. Então, ele não pega esse dinheiro para ele. Esse dinheiro ele é contabilizado, ele vai para uma conta específica, ele passa por uma verificação, passa pela contabilidade, passa por uma bancada de pessoas que inspeciona direitinho tudo que entrou, tudo que saiu. E o que é feito com esse dinheiro de oferta, dízimo, voto? Ele é aplicado nas necessidades da igreja. A gente precisa de ajudar os irmãos com passagem. Então, aqui. A gente precisa comprar o som da igreja, está aqui. A gente precisa comprar comida, está aqui. A gente precisa comprar guardanapo, a gente precisa comprar papel higiênico, a gente precisa comprar detergente, sabão em pó, a gente precisa pagar a conta de água, pagar a conta de luz, a gente precisa pagar o alarme, a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa pagar os funcionários da igreja, eu, a editora e tantas outras pessoas, que às vezes prestam algum serviço, vem aqui, conserta um ar-condicionado, vem aqui, instala uma porta, que é responsável por isso. Então,
Uma coisa que vocês podem aprender também sobre a organização da igreja é que existem pessoas que prestam trabalhos voluntários. Então, eu sei mexer com som. Então, eu venho aqui na igreja e eu falo, pastor, eu quero ajudar no som e tal. E essa pessoa vai lá e trabalha na multimídia. Existem pessoas que trabalham integralmente para a igreja. Então, ela tem um horário de entrada, ela tem horário de saída, ela tem horário de almoço, ela tem obrigações, ela tem metas, ela tem que cumprir coisas que estão estabelecidas para ela numa carga horária muito grande. Então, essa pessoa ela é contratada pela igreja para prestar algum tipo de serviço, como normalmente são os casos de secretários que trabalham integralmente para a igreja, alguns tesoureiros, muitos pastores. E tomem cuidado se algumas pessoas começarem a falar para vocês que não é bem assim, que não pode fazer isso. A palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Então, se a pessoa está fazendo isso, está dedicando o tempo dela, está servindo na casa do Senhor, ela pode sim receber um salário por isso, receber ali, porque ela está deixando, né, de fazer as suas obrigações para estar trabalhando. Então, seria injusto a igreja não estar ali suprindo as necessidades dessa pessoa, não estar ali dando o que é justo por lei ou a mais também, porque ele também é digno de dupla honra. Então, cuidado com pessoas que ficam questionando essas coisas na igreja. Normalmente, essas pessoas não têm um coração tratado. Então, vocês viram, né? São diversas contas que a igreja tem que pagar e a igreja tem que pagar direitinho, porque nós estamos aqui prestando um exemplo, né, para o mundo inteiro. Todo mundo está vendo se somos organizados, se estamos cumprindo direitinho o que diz as Escrituras. Nós somos um exemplo de ordem, nós somos um exemplo de decência, nós somos um exemplo de tudo aquilo que é o correto. Então, quando as pessoas olharem para nós, elas fazem a associação. Não, isso é certo. A igreja está fazendo isso, porque a igreja obedece às leis de Deus, às regras da casa do Senhor. E como vocês puderam perceber, no tópico 3 da lição de vocês, diz que a igreja ela é uma organização. E ela é tão organizada que a igreja, para ela funcionar, ela precisa de uma ata, ela precisa de um estatuto. É um documento que fala como que essa igreja vai funcionar, quem é o presidente, quem é o vice-presidente, quem é o tesoureiro, quem é o secretário. Nessa ata, né, que dá posse para essas pessoas, tem escrito tudo isso, o endereço dessa igreja. E no estatuto está dizendo, o pastor, ele vai ser eleito como? Vai ser assim. E o secretário vai ser assim. E o tesoureiro vai ser assim. Várias ordens e regras que protegem a igreja. Não é qualquer pessoa que pode chegar aqui na igreja hoje e falar, eu sou o pastor dessa igreja. Não é bem assim. Existe uma série de regras, de normas que nós precisamos seguir direitinho para o bom funcionamento da igreja. E algumas igrejas, né, não têm isso escrito, mas toda a igreja tem um pacto eclesial, uma forma como que aquela igreja se porta. Já percebeu que toda vez que você entra numa igreja, a sensação é diferente, as pessoas são diferentes? Então, você entra numa igreja mais uma assembleia. Então, você vê que as pessoas têm um comportamento parecido, né? Tem um vestimenta parecida, uma forma de se produzir diferente. Então, você entra numa igreja que é batista, então já é outra coisa, são outros tipos de roupa, outros tipos de louvores. Você entra numa igreja, enfim, tantas outras que existem, e você vê. Mas algumas igrejas têm isso escrito, como a nossa igreja, que tem um pacto eclesial. Então, se você não conhece o pacto e ainda tem interesse em conhecer, é só me mandar uma mensagem que eu te envio esse pacto. No nosso pacto, nós falamos como que nós vamos nos portar, nos vestir, com que idade nós vamos cortejar. Fala sobre como nós vamos vir aos cultos, que nós não vamos chegar atrasados, nós não vamos atender telefone André. Isso, todas as regras da nossa igreja para que exista um bom funcionamento. Então, se você tem dúvida de alguma coisa, pode ter certeza. Está escrito lá no pacto. Ah, professora, para que um pacto? Gente,
infelizmente, nós temos vários costumes que são ruins. Então, normalmente nós não temos muita reverência, muito respeito, e a casa de Deus exige tudo isso para que ela continue caminhando com ordem, para que ela continue caminhando com decência, para que todas as coisas ocorram bem, nós viemos glorificar o nome do Senhor. Então, por exemplo, é óbvio que a gente não pode atender um telefone dentro de um culto, mas muitas pessoas fazem isso, então nós precisamos deixar isso escrito, afirmado, isso não é um comportamento que a gente adota, isso não é legal, isso não é bom. E um plus aqui, né, muito adolescente e pré-adolescente mexendo no telefone na hora da aula. Isso também não é um comportamento que a gente tem, que a gente aceita, que a gente tolera, porque o momento do culto é o culto, o momento da aula é a aula. Então, tudo no seu tempo, tudo para a sua finalidade, ok? E concluindo então a nossa lição, a igreja, ela é muito importante para toda a sociedade. Sem a igreja, certamente a sociedade, ela já teria se destruído. Nós somos o sal dessa terra e como sal, nós damos sabor. Nós damos vida às coisas que acontecem aqui nessa terra. Precisamos nos manter firmes, organizados, precisamos nos manter crentes, porque enquanto nós nos mantermos firmes, esperando o nosso Senhor, as coisas podem andar bem, mas se a igreja estiver mal, todo mundo estará tremendamente perdido. A nossa vida de devoção a Deus é essencial para que todo mundo esteja bem. Quando a igreja começa a negociar seus valores, seus princípios, o mundo vai de mal a pior. Então, você que faz parte desta igreja, da igreja de Cristo, contribua para que a sua igreja permaneça organizada. Se você vê algo que está fora do lugar, coloque no lugar. Se você não pode fazer, chame um diácono, chame um pastor, chame a secretária ou o secretário, um professor, alguém que possa resolver. Mas não aceite que a igreja, a casa de Deus, seja tratada de qualquer forma. Se você vê algo que está errado, você precisa ser uma peça fundamental para que isso seja transformado. Você é peça fundamental para transformar a sua igreja. Então, você pode ser, além de ser participante, você pode contribuir para que ela permaneça organizada. Portanto, pré-adolescente, se você sujou, limpa. Se você deixou cair, pega. Se não foi você, pega mesmo assim. Se você está vendo pessoas conversando, peça para que fiquem em silêncio no momento do culto. Se o seu amigo está te chamando para conversar, não converse. Contribua por esta obra. Por exemplo, agora é o momento da oferta. Está aparecendo aqui embaixo o Pix e o PicPay. Seja contribuinte para que toda essa organização, toda essa estrutura continue bem e ainda mais prospere. Falando em prosperidade, nós temos a campanha dos 1000 valentes em nossa igreja. E eu gostaria de saber se você já faz parte dos 1000 valentes. Eu acho que tem poucos pré-adolescentes que fazem parte dos 1000 valentes e estão perdendo uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade única de serem ricamente abençoados, de fazerem parte da história da nossa igreja. Toda vez que eu entrego o meu voto, eu falo, eu estou construindo a história dessa igreja. O que essa igreja vai ser no futuro está passando por minha contribuição. Que privilégio poder ser usada por Deus por uma obra tão grande. Daqui uns anos eu vou olhar para essa estrutura grande, eu vou falar, nossa, eu fui participante. Olha, eu deixei de ir no shopping, eu deixei de fazer algo que eu queria para que eu pudesse contribuir nessa obra. E olha só como que a gente está se divertindo aqui, como que a gente está sendo abençoado aqui. Isso é igreja, é uma comunidade de pessoas que estão juntos, se ajudando. Então eu quero convidar você a fazer parte dessa obra, com a sua idade, com o seu valor, você que vai falar, você que vai determinar o valor, a quantidade de vezes, mas seja um participante. Se você não tem condições, convide alguém, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu avô, sua avó. Fala, gente, vamos ajudar, a nossa igreja está querendo comprar aquele espaço, a gente é tão legal lá, eu gosto tanto de lá, e eu tenho certeza que eles vão querer ser participantes também. Foi um prazer enorme dar essa aula para vocês. Eu já disse isso para vocês e vou continuar dizendo. Eu amo fazer parte disso. Sobretudo nesse mês que nós estamos, mês de jejum e oração. Você já está jejuando? Todo dia?
Você está fazendo as orações todos os dias? Fala aí para mim no chat. Hein? Saibam que o mês de março e setembro são os meses em que nós somos, meu Deus, abençoados pelo Senhor de uma forma graciosíssima. Não dá nem para descrever tamanha graça que o Senhor derrama sobre nós. Não fique de fora. Mesmo que os seus pais não estejam fazendo, faça você. Busque em Deus uma resposta de oração e eu tenho certeza que Ele te responderá. Eu tenho certeza que Ele vai fazer algo incrível que você não consegue nem imaginar. Se dediquem a este tempo, abra o coração de vocês nesse tempo. Ontem nós tivemos uma jornada de oração maravilhosa. Não deixe esse fogo se acabar. Não deixe esse fogo se apagar do seu coração. Leve isso para mais pessoas. Anuncie para mais pessoas. E que Deus te abençoe poderosamente. Espero vocês no culto à noite. Que Deus dê um ótimo domingo para vocês. Antes de acabar nossa aula, não pense que eu esqueci. O selo apareceu 7 vezes. Então, se você anotou o número 7, parabéns, você acertou. Me procure para que eu esteja anotando o seu nome, trazendo o seu brinde. E se você não acertou, talvez você entrou atrasado na aula ou não prestou muita atenção. Então, peço que você preste bastante atenção nas próximas aulas, que você vai conseguir anotar tudo direitinho. Mas você que acertou, parabéns! Vamos orar então para encerrar nossa aula. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Nos dê um dia abençoado na sua santa presença. Em nome de Jesus. Amém. O Verbo se fez carne, na terra desceu, operou muitos milagres. Aleluia! Era mesmo filho de Deus, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo, vivo. Mas quando fez sua promessa que viria nos buscar, e eu aguardo, estou com pressa, quero ir para
saudade.